lá, a gente quer conversar um pouquinho hoje aqui sobre essa situação do coronavírus e a reação de todas as pessoas sobre ela. Queremos conversar com você para ver como você pode se posicionar. Eu recebi um gráfico semana passada, fiz pequenas alterações para me pareceram próprias de se fazer, e aí eu quero ir passando esse gráfico com vocês para a gente ver como a gente se encaixa ali, como a gente pode aprender, como a gente pode crescer, como a gente pode melhorar como seres humanos nessa situação que é muito diferente para a maioria de nós. Ninguém nunca passou por algo semelhante e quanto mais ainda o mundo todo de uma vez passando por isso. Então fique com a gente aqui. Se você gostar, deixa o seu joinha. Se você não gostar, também deixa o seu desjoinha, né? O like e o dislike. E assim a gente vai conversando. Se você quiser, inscreva-se no canal, pode comentar aí nos comentários desse próprio canal, pode me procurar nas redes sociais. O nome está aqui em cima, Pastor Jarbas, @Pastor Jarbas, no Twitter, no Instagram, no Facebook, você vai me encontrar para a gente conversar e falar mais sobre a palavra de Deus. Eu sou pastor aqui da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, em Nova Venécia, é a congregação Castelo Forte. Então vamos ver o gráfico primeiro completo e depois vamos falando parte por parte dele para ver onde a gente se encaixa e qual o melhor lugar, se é que tem um lugar para a gente se encaixar. Você está vendo aí, o gráfico tá bem pequeno, talvez quando a gente for ver pedacinho por pedacinho vai ficar melhor, mas a ideia é a seguinte, ali com aquele ponto preto, quem quero ser durante o Covid-19. A gente já está agora mais de um mês nessa situação. E aí nós temos as zonas de abrangência daquilo que pode acontecer, e você nota essa linha laranja central, é mais para ser uma seta saindo desse ponto preto e indo em direção desse, parece azul ou um verdinho mais clarinho. Então a primeira zona em azul mais escuro seria a zona do medo. Acredito que muita gente teve medo aí logo no começo. Como é que foi terrível, quanta mentira rolou nas redes sociais e até hoje vem ainda, mas diminuiu bem a quantidade de fake news. O pessoal chama do nome bonito, né? Fake news, mas é mentira. E quando a gente passa fake news adiante sem conferir, é muito fácil você conferir hoje em dia. Você pega, joga algumas palavras-chave, você pega, assiste ou lê aquilo ali e joga algumas palavras-chave, tipo número do decreto, cidade onde aconteceu, nome das pessoas, joga no Google que vai aparecer se é verdade ou não, ou se já é uma mentira requentada. Porque eu vi alguns tratamentos, acho que era com água com sal, com limão, que seria para o coronavírus. Na verdade, eu já recebi isso para tratamento para um monte de coisa, até para câncer. Com os mesmos nomes, muda um pouquinho o nome da cidade, mas você pode ir conferindo e você vai ver que é quase sempre do mesmo. Então, essa zona do medo. O que levou as pessoas, ou o que ainda está levando? A gente tem alguns estados onde as autoridades estão botando ainda mais medo nas pessoas, as autoridades que deveriam vir para nos acalmar, tranquilizar, estão tocando, como a gente diz, tocando terror nas pessoas, e isso, sinceramente, não ajuda. Não é para mentir, dizer que a coisa não é séria, não é grave, mas a gente está vendo que muitas das coisas que se falou nos últimos dias e que estão se falando agora ainda, talvez não sejam bem assim como chegou para nós a informação. Então, nessa zona do medo, quem serei eu? Serei aquela pessoa que vai estocar comida, porque se vier o apocalipse zumbi, se vier o final do mundo, eu pelo menos tenha comida para mim e para os meus? Mas por quanto tempo? A gente vê em filmes que nos Estados Unidos, por exemplo, eles se preparam para tornados, o que é comum lá em algumas regiões. E aí eles têm aquele subsolo, eles têm um abrigo debaixo da casa, onde eles guardam coisas enlatadas e tal. Eles poderiam viver bastante tempo ali dentro, mas não é o nosso costume.
De que adiantaria eu estocar comida se a doença contaminasse toda a cidade e acabou a comida com uma semana, com um mês, como é que eu vou sair para comprar? Então, não sei até que ponto isso resolveria. O segundo aqui está bem da questão das fake news, espalhar medo, pânico e raiva. Eu sei que em alguns momentos eu dei a entender para as pessoas que a coisa talvez não fosse tão grave como a gente está vendo na mídia, e eu continuo com essa impressão, até por fatos dos últimos dias, e teve gente que ficou com raiva das palavras que eu disse, tentando acalmar as pessoas. Não era em nenhum momento querendo minimizar o perigo, é um perigo sério, é o mesmo perigo que talvez você que come desenfreadamente vai ter um ataque cardíaco. Você que não faz alguma atividade física vai ter problemas de saúde em algum momento ou outro por causa desse sedentarismo. Então é preciso cuidar de todas as coisas. Então, cuide-se o máximo que você puder. Agora, ficar espalhando medo, pânico e raiva pelas redes sociais ajuda o quê? Ajuda quem? E mais, nós que temos a consolação do Espírito Santo em Cristo, quando a gente espalha medo, pânico e raiva, o que a gente está ajudando? Lembrem que os discípulos, a gente falou desse texto alguns dias atrás, lembrem que os discípulos estavam com medo, em pânico, trancados lá de portas fechadas. Jesus Cristo chegou para eles e disse que a paz esteja com vocês. Jesus vem para trazer paz, não pânico, não raiva, não medo. A gente falou de medo também num dos estudos da semana passada. O medo vem pelo pecado. Então, cuide bem antes de espalhar qualquer coisa. Cuide se isso vai ajudar alguém de fato ou se vai só botar mais medo em um monte de gente que já está amedrontada. Um outro ponto aqui. Quem eu serei nesse Covid-19? Apenas alguém que reclama? Olha, reclamar não costuma ajudar em nada. Quando a gente parte da reclamação para a ação, tudo bem. Agora, reclamar por reclamar, o saudoso professor que eu tive, professor no seminário em São Paulo, o professor Paulo Flor, uma vez eu lembro que ele disse assim, para alguém que estava apresentando um trabalho na classe, que tinha apresentado um monte de dificuldades. Terminada a apresentação do trabalho, o professor perguntou, sim, e o que você propõe como soluções? A pessoa ficou meio perdida, não entendeu a pergunta e eu não lembro quem eram os colegas, mas enfim, o problema não está ali. Eles não tinham percebido a importância do que o professor viria a dizer a seguir. E o professor disse assim, porque reclamar qualquer um reclama. A gente precisa nesse mundo de pessoas que deem soluções, que apontem caminhos, que apontem soluções. E essa é uma das características, por exemplo, de líderes, de liderança, alguém que parte da reclamação para fazer alguma coisa, para dar um direcionamento. Espalhar mentiras, fake news, a gente já falou, não espalhe, verifique. Eu falo com os membros da minha congregação aqui, a Castelo Forte, eu falo o seguinte, se você recebeu uma notícia, não tem certeza se é fato ou se é mentira, manda para mim que eu vou me dar o trabalho de pesquisar para você, para que a gente não espalhe mais mentiras, porque mentira só causa coisas ruins. Encaminhar notícias alarmistas, vamos dizer que não é mentira, que seja algo verdadeiro, mas que vai causar o pânico. Para que espalhar? É uma pergunta que se faz, vai adiantar espalhar? Necessariamente não vai adiantar nada. Me enfurecer facilmente. Aquele que é contra mim, que não acredita naquilo que eu acredito, agora eu estou com raiva dele. Aliás, está beirando o ódio já. Isso não faz bem para o coração da gente. Guardar mágoa, rancor, ódio ou qualquer coisa desse sentido, isso só nos faz mal. Então, perdoe sempre e cada vez mais. Essa é, então, a zona do medo. Nessa zona do medo, a gente tem todas essas coisas: estocar comida, remédio para mim, espalhar medo e pânico e raiva, apenas reclamar, espalhar mentiras, encaminhar notícias alarmistas que vão gerar o pânico e me enfurecer porque alguém
simplesmente discorda de mim. As pessoas têm todo o direito de discordar, inclusive você tem o direito de discordar de mim, do que eu estou falando aqui agora. A gente não tem o direito de achar que a palavra de Deus seja mentira. Aliás, direito eu até tenho, não adianta nada, porque ela é a verdade. Agora, eu tenho o direito de discordar de vocês, vocês têm o direito de discordar de mim, a gente pode continuar amigos, a gente pode continuar irmãos em Cristo e não torcer para o mesmo time de futebol, não gostar dos mesmos programas de TV, enfim, não é esse o caso. Então, enfurecer-se porque alguém pensa diferente de mim, de que adianta isso? Vamos ver o segundo, a zona de aprender. Se a gente diminuiu um pouco o medo, está mais calmo, agora a gente pode usar esse momento do coronavírus para aprender. Quantas oportunidades de ler a Bíblia, por exemplo, a gente tem nesse momento? Tempo, a gente reclamava que não tinha tempo para uma série de coisas, porque a vida era muito corrida. Eu não sei se Deus olhou lá do céu e disse assim: vocês estão reclamando que estão sem tempo, agora vocês terão todo o tempo. A vida parou por uns dias e em alguns lugares ainda está parada, comércio fechado, escolas fechadas. Aqui o comércio já reabriu, mas as escolas ainda estão fechadas, academias e outros lugares ainda estão fechados. Então, a zona de aprender, quantos cursos têm sido oferecidos gratuitamente agora? Então, a zona de aprender, eu desisto daquilo que eu não posso controlar. O que é que você não pode controlar? A gente pode controlar até certo ponto o contato que a gente vai ter com esse vírus. Então eu uso máscara, a gente teve culto esses dias, estava todo mundo de máscara, tinha gel, álcool em gel para todo mundo usar. Então, por cuidado com as demais pessoas e até com o meu próprio contágio, para que eu não me torne alguém que contamine os outros, eu vou usar máscara em locais públicos, em local que eu vou ter contato com outras pessoas. Se eu vou tocando nas coisas, eu vou limpar a mão com álcool gel antes de levar as mãos, talvez, a boca e o nariz. Então, o que eu controlo? Eu posso controlar essas coisas. Eu não posso controlar, por exemplo, até onde esse vírus vai chegar. Porque já dizem que enquanto ele não atingir 60% da população mundial em cada local, ele não para de contaminar. Então isso eu não tenho controle sobre isso. Eu não tenho controle sobre o que as autoridades estão mandando fazer. Me cabe obedecer às autoridades até o ponto daquilo que não é contra Deus. Agora, se as autoridades me mandarem fazer algo que é contra Deus, antes importa obedecer a Deus do que os homens. Mas então aquilo que não está no meu controle, não tem como eu controlar. O outro ponto aqui, paro de consumir aquilo que me faz mal, até notícias. O que é que você tem assistido que te deixa com aquele sentimento ruim depois? Às vezes a gente participa de grupos, olha redes sociais que nos deixam até com pesadelos durante a noite. Não consuma mais. Se você participa de uma rede social que quando você termina você está só com raiva, com ódio e etc e tal, aí você fica uns 10, 15 minutos, uma meia hora sem. Você está mais tranquilo de novo. Mas a curiosidade te faz voltar àquela rede social e você sai com raiva de novo. Não consuma. Não consuma coisas que te fazem mal, nem notícias que vão te fazer mal. Tem canais de televisão que estão apenas querendo aterrorizar as pessoas. E sabe por quê? Porque esses canais dobraram, triplicaram a quantidade de gente assistindo, gente que não estava mais ligando para eles, agora está assistindo de novo. Porque você e eu, às vezes, estamos dando audiência para alguém que percebeu que se falar de morte e se te ameaçar de morte por notícias exageradas, você vai estar lá assistindo para ver se o vírus não está batendo na sua porta. E muitas dessas notícias são mentiras. Muitas dessas notícias são apenas para te fazer mal e te fazer continuar com medo e consumindo eles mesmos. Então desliga a televisão, desliga o canal do YouTube, desliga o que você tiver que desligar para que você fique bem. Na esfera do aprender, identificar as minhas emoções. É muito parecido com isso que a gente falou agora. Identificar o que te faz mal. Identifica também o que te faz bem.
estar na tranquilidade, na calma. Eu sei uma coisa que me faz muito bem, que me dá concentração, por exemplo. Eu, quando preciso estudar, eu gosto muito de chuva, de relâmpago, de trovoada. Eu sei que muitas pessoas têm a ideia de que tempo bom é quando tem sol. O sol me afeta muito os olhos, chega a me dar dor de cabeça. Então, nunca gostei de dias muito claros. Mas dias de chuva são ótimos. Então, o que eu faço? Coloco na minha sala, coloco no YouTube algum canal com trovões e chuva e piano ou algum instrumento musical tocando alguma música calma, tranquila. E assim eu posso estudar, posso me concentrar por horas ouvindo a chuva e as trovoadas e os relâmpagos que saem da tela do computador. O que te acalma? Estar junto da sua família, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, ter um filme calmo para assistir. Tem tantos filmes bons nesses momentos aparecendo que nos trazem amor, tranquilidade, calma. Outro ponto, pensar antes de agir. Acho que é a maior dificuldade do ser humano, pensar antes de agir. Se a gente pensasse antes de escrever nas redes sociais, acredito que quase a totalidade das coisas que escrevemos não seriam escritas. Então, pense. Haja sim, mas pense antes de agir. Analiso como as minhas palavras vão atingir outras pessoas. Esse é a zona do aprender. Eu vou analisar, olha, eu vou pegar meu celular agora, vou olhar no WhatsApp os grupos que eu participo, o grupo da família, o grupo de amigos do futebol, que nem tem mais, ou das confraternizações, que estão meio paradas, mas o grupo ainda tem. Então eu vou mandar para eles alguma coisa que vai fazer com que sejam felizes, que estejam bem, que estejam confortados e confortáveis também. Então, na zona do aprender, eu compreendo que cada um está lidando como pode nessa situação. É uma situação inusitada, então cada um vai lidar da forma que puder. Alguns vão lidar sofrendo muito, outros vão passar com tranquilidade, outros nem sabem o que estão fazendo muitas vezes. Então, mesmo que alguém te mandou uma fake news, uma história alarmista, lembra da primeira esfera que a gente viu agora há pouco? Tá tudo ali. Talvez esta pessoa esteja precisando que você a compreenda e trate dela com amor, com carinho, para que ela também saia dessa zona do pânico, do medo e venha para a zona do aprender e mais adiante nessa outra que a gente vai agora. Mas o fato é que todo mundo está lidando como pode com esta situação. Outro dia eu vi um relato de uma pessoa que disse que já estava desesperada. Apesar de ser uma profissional que lida com outras famílias, essa pessoa disse que não aguenta mais estar dentro de casa com os filhos e com o cônjuge. O marido, a esposa, enfim, coloque quem você quiser no lugar. Ela não sabia mais como lidar nessa situação. Eu pensei sobre isso e eu realmente não tenho essa dificuldade. Talvez porque eu sempre convivi com a minha esposa e com as minhas filhas em todos os lugares, em todos os momentos. A gente faz questão de procurar momentos para estar junto. Então, o que essa pessoa talvez está faltando para ela? Ela precisa reaprender a conviver com pessoas dentro de casa, porque trabalha muito ou está muito fora. Quando está em casa, algum outro membro da família não está. Quando se juntam, é por breves momentos, apenas para uma refeição, assistir um pedaço de um filme ou alguma outra coisa assim. A gente está desaprendendo a conviver dentro de casa. E agora que está todo mundo dentro de casa de novo, está difícil para muita gente. Então, precisamos reaprender. Vamos à zona do crescer. Uma vez que eu deixei para trás a zona do medo, deixei para trás a zona do aprendizado, que me foi muito importante, que eu tenho sempre que voltar a ela de novo, especialmente quando as notícias falsas me chegarem a levar para a zona do medo, eu vou precisar tentar aprender de novo. Uma vez passado isso, a zona do crescimento. Eu quero crescer como pessoa, como ser humano.
Como eu faço? Penso nos outros e crio maneiras de ajudar. Como é que você pode ajudar as pessoas da sua sociedade aí em volta onde você está? Algumas situações que aconteceram nos últimos dias, apenas algumas poucas. Duas. Nós vendo pessoas que vão cada vez mais passar fome e ter dificuldade, a gente falou com as pessoas da congregação, o esforço foi da nossa congregação, como deve ser, a sua congregação deve esforçar-se para fazer o bem aí na sua redondeza, senão nem faz sentido ter uma igreja aí onde ela está. A igreja está inserida na sociedade também para agir em favor da sociedade onde ela está inserida. Então a gente pensou na realidade à nossa volta, conversei com diversas pessoas, doaram cestas básicas. Outra pessoa pensou, eu não posso doar cesta básica, mas como eu posso ajudar? Eu sou agente de saúde, eu sei pessoas que precisam de ajuda. Mas eu não posso ir junto sempre lá entregar. Eu tenho outras responsabilidades em outros momentos que não posso ir lá entregar. Aí alguém outro disse, olha, eu posso levar. Então aqui já tem 3 grupos de pessoas. Uns doaram, uns acharam quem precisava da doação, e os outros fizeram que a doação chegasse a quem precisava. Rapidinho a gente já até acabou com essas cestas básicas. A gente precisa juntar de novo para que no futuro possam mais pessoas ser atendidas. Na seguinte situação, um dos membros da congregação, pensando que a gente teria culto com restrições por causa da OMS, por causa da restrição que até semana passada tinha aqui no Espírito Santo, a gente continua tentando manter nessa mesmo que agora está liberado, a gente tenta manter nessas regras por cuidados com as pessoas. Pensou assim, talvez alguém vai para o culto e não tem uma máscara para se proteger. O que essa pessoa fez? Doou do próprio bolso algumas máscaras, arrumou uma pessoa que faz máscaras que também doou algumas máscaras, além das que vendeu, e entrou em contato com diversas outras pessoas para que também doassem máscaras. Essa pessoa conseguiu, num primeiro momento, 120 máscaras. E entre diversos doadores, metade ficou aqui para a nossa congregação Castelo Forte, as 60 máscaras, e a outra metade doou para outra paróquia luterana aqui da cidade, a paróquia Concórdia. Então essa pessoa pensou, o que eu posso fazer da minha casa com o meu telefone? Ligou para diversas pessoas, conseguiu arranjar doadores e as pessoas que vieram ao culto e que não tinham a sua máscara puderam levar a sua máscara novinha e reutilizável para até caminhar na rua. Então procure e crie maneiras de ajudar os outros, isso é importantíssimo. Disponibilizar os meus talentos para quem possa precisar. Qual o talento que você tem? Como ele será importante nesse momento pós-crise ou ainda durante a crise? Vivo no presente e tenho meu foco no futuro com esperança. Eu estava vendo hoje na hora do almoço com a minha filha o Kung Fu Panda. Se você nunca assistiu, assista. O personagem, ele tem umas características que são muito... O personagem principal, o Po, ele tem umas características muito importantes para a vida da gente. Uma delas é que ele não desiste nunca. A outra é que ele é esperançoso. E uma terceira é que ele se alegra com as pessoas que estão em volta dele, mesmo que às vezes as pessoas em volta dele não gostam dele. Ele gosta das pessoas à sua volta. E aí, ele estava muito triste nessa cena inicial do filme, uns 20 minutos de filme, ele está muito triste, daí vem um mestre falar com ele, e aí, estou tentando lembrar aqui mais ou menos a frase certinha que ele diz, não vou lembrar agora, mas depois você assiste o filme, você vai ver, e ele está bastante chateado, e pensando em desistir, aí o mestre fala algo mais ou menos assim, você está chateado pelo que foi, e está chateado pelo que será. Você só não está prestando atenção numa coisa, no que é. Então viver o presente é também dar graças a Deus, porque hoje eu estou com saúde, hoje eu estou bem. Talvez amanhã a saúde me falte, mas hoje eu estou bem. No passado eu tive dificuldades, eu tive doente,
mas Deus me preservou, então o passado já passou. Viva o presente com esperança no futuro, porque Deus que não abandona os seus, não vai nos abandonar agora também. Me coloco no lugar dos outros que vão receber as notícias. Então esse aqui é uma linha que vai seguir a questão de espalhar fake news, espalhar notícias que talvez possam fazer mal às pessoas e me colocar no lugar das pessoas que vão receber as notícias. Não sei se você já teve que dar notícia para alguém de que um ente querido seu faleceu. Pastores, às vezes, são incumbidos de dar essas notícias. Então, se você já teve que dar essa notícia, você sabe que às vezes a gente nem precisa dar a notícia. A pessoa nos vê chegando naquele momento, que costuma ser sempre um momento fora de hora, ela já sabe o que está acontecendo. E como é que essa pessoa vai receber essa notícia? Olha, alguns beiram ao desespero, alguns, especialmente aqueles que confiam na ressurreição em Cristo, estes recebem com tranquilidade, muita tristeza, é verdade, mas com tranquilidade, com calma e até com gratidão por aquela pessoa que foi ali e teve coragem de levar a notícia para ela. Como as pessoas vão receber as notícias que você vai dar? Elas vão se acalmar? Elas vão crescer? Demonstrar gratidão e alegria pelo que é bom. As coisas ruins a gente reclama? Na maioria das vezes, sim. Como eu disse antes, não adianta nada, mas na maioria das vezes a gente reclama. Então eu demonstro gratidão por aquilo que é bom? Se eu sei reclamar do que é ruim, por que não agradecer pelo que é bom? Agradecer pelo bom vizinho? Agradecer pelo bom trabalho, pelo bom emprego, por orientação de Deus. Agradecer, acostumemo-nos a agradecer por tudo. Me fixo no que dá certo e espalho alegria. A gente tem todos os dias números e mais números de gente que está sendo contaminado e de gente que está morrendo. Você já reparou no número de pessoas que estão sendo curadas, que é maior do que o número das pessoas que já pegou o vírus? A última vez que eu olhei, tem uns 4 dias, era 57% das pessoas que pegou esse vírus no Brasil já foi curada. É mais da metade. E o restante não é que já morreu da doença, tá sendo investigado. Uma boa parte, claro, está morrendo, como se morre todos os dias de diversas coisas, mas é preciso prestar atenção também nas coisas boas, naquilo que é legal. A gente tem a tendência de olhar só para o que é ruim. Olhe para o que é bom. Acostume-se a ver as coisas boas, sem ignorar as ruins que a gente pode melhorar, mas acostume-se no que é bom. Procuro formas de adaptar e inovar. Isso vai ter que acontecer muito. A pessoa talvez perdeu o emprego nesse momento. Ela sabia fazer uma coisa. Para conseguir um novo emprego, ela vai precisar inovar, vai precisar se adaptar. Ficar em casa chorando e reclamando não vai colocar comida sobre a mesa. Pode até colocar por um tempo, por causa dessas assistências que as pessoas vão receber dos governos e até de igrejas, como eu disse, das cestas básicas, mas não vai ser para sempre. E a gente, como um cidadão produtivo ou como alguém que quer ter a honra de conseguir o próprio sustento, a gente nem quer ser sustentado dessa forma. A gente quer trabalhar, a gente quer ter a alegria de dizer eu ajudei a colocar comida sobre a minha mesa. Então procure formas de adaptar, de inovar. Tem tanta gente oferecendo cursos nesse momento, aproveite esse momento para estudar, para aprender mais. E o último ponto aqui, tiro aprendizado e fortaleço todos os que posso. Tirar aprendizado de tudo, até das coisas ruins. Aliás, eu tenho para dizer para vocês que como a gente aprende nos momentos ruins. Como a gente tem aprendido nesses momentos de coronavírus, de Covid-19. A gente tem aprendido, ou reaprendido, para quem não lembrava mais como faz, a conviver com pessoas dentro de casa. Como eu disse, no exemplo que eu citei, quantas pessoas têm passado por dificuldades nessa readaptação?
Nós temos reaprendido o valor de ter os filhos nas escolas, em vez de reclamar que as escolas deles estão isso, aquilo, aquilo outro. Qual o valor que tem o ensino que eles estão tendo, que agora em casa a gente não consegue dar? Quanto valor tem tantas coisas que a gente não está podendo fazer, passear numa praça, fazer uma caminhada, como isso ficou complicado. Então, tirar aprendizado de tudo e fortalecer a todos. Bom, era basicamente isso que eu queria falar com vocês hoje. Reforço aqui, se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal. Nossa meta agora é 500 inscritos. Eu acho que até o final do mês que vem, talvez a gente possa conseguir chegar a essa meta. Se não, a gente vai continuar tentando. E para que isso? Simplesmente para crescer? Então, um canal gigantesco? Não, não é esse o objetivo. O objetivo é que mais pessoas creiam e conheçam da palavra de Deus. Então, se você gostou desse nosso conteúdo, se você acha que mais pessoas podem receber esse conteúdo, passe para elas, converse com elas. Quer conversar comigo? Converse aqui pelos próprios comentários ou pelas redes sociais. Sempre tá aqui, ó. Pelas redes sociais que você pode me encontrar, e assim a gente vai conversando sobre a palavra de Deus e levando a palavra de Deus a todos quantos ainda precisam saber dela. Na medida do possível, amanhã, lá para a noitinha, 7h30, 8 horas da noite, a gente está por aqui de novo, conversando sobre um dos textos bíblicos da semana. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fique em paz, na paz de Cristo. Amém.